Seja bem-vindo à 20ª aula do nosso curso de Discipulado e Recepção de Novos Membros. Hoje, no capítulo 19 da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 19 da Lei de Deus, nós veremos alguns assuntos. Por exemplo, Deus estabeleceu a lei, a sua lei, expressando a sua vontade para que o homem a cumprisse completamente. A lei e a sua validade, nós veremos se a lei ainda continua valendo hoje, a diferença que há entre lei civil, lei cerimonial e lei moral. Também veremos os efeitos da lei moral no coração dos homens e a harmonia da lei com o Evangelho. Martim Lutero disse: a lei me manda a Cristo para que ele me salve, e Cristo, depois de me salvar, me manda de volta à lei para que eu viva santamente como ele requer, como um salvo. Infelizmente, a ideia que existia de algum tempo, já existe, de que houve uma era da lei e uma outra era, a era da graça, como se ambas fossem opostas, causa um desserviço terrível à fé cristã. A lei é a expressão da vontade de Deus, é a expressão da graça de Deus ao seu povo, coisa que ele não tinha obrigação alguma. Quando Deus salvou Israel, quando Deus formou Israel como nação, como seu povo, ele lhe deu leis para que Israel então vivesse por meio dessas leis. Deus não tinha obrigação alguma. Nós precisamos sempre entender que a lei, até mesmo a expressão da lei, ela é expressão da graça de Deus. E assim nós devemos entender este assunto e começar a nossa aula com essa verdade. A lei de Deus é a expressão da graça de Deus para nós. Ok? Vamos em frente. Vamos lá. Vamos ver então o que diz este capítulo. No primeiro parágrafo nós temos o seguinte enunciado: Deus outorgou a Adão uma lei como um pacto de obras. Por este pacto, Deus o obrigou, bem como a toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal inteira, exata e perpétua. Grave essa palavra, perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição de ele cumprir com a lei, e o ameaçou com a morte caso ele a violasse, e dotou-o com o poder e capacidade de guardá-la. Então vamos entender melhor aqui o que diz este parágrafo. Então aqui nós vemos a expressão da vontade e do caráter de Deus. Primeiramente, nós vemos Deus, o Criador, é o legislador do universo. Diz o parágrafo 1º que Deus outorgou a Adão uma lei como um pacto de obras. Então, Deus é quem estabelece a lei, é Deus quem determina a sua vontade. Neste momento, seria importante você rever o capítulo 7 do pacto de Deus com o homem, especialmente o parágrafo 1 e 2 dos nossos estudos ali, que você já viu conosco. Então, qualquer dúvida, reveja esses pontos. Lá, o assunto foi amplamente discutido. Aqui apenas ressaltamos que a lei de Deus, a lei que ele deu a Adão e a sua posteridade, ela expressa tanto a vontade de Deus para o homem quanto o seu santo caráter. Então, nós temos na lei a expressão da vontade de Deus e a expressão do próprio caráter de Deus. Conhecemos a Deus naquilo que nós encontramos na lei, naquilo que nos é permitido mediante o nosso conhecimento da lei de Deus e conforme praticamos a mesma. E isso nos leva a ver também que o homem, ele é o agente moral, o homem como agente moral. Diz ainda o primeiro parágrafo que por este pacto Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal inteira e exata e perpétua. Com isso nós vemos que a obediência que Deus requer do homem deve ser pessoal, ou seja, cada indivíduo individualmente está sujeito à lei de Deus, ninguém escapa dessa exigência. Também deve ser de forma inteira, ou seja, nenhum elemento da lei deve ser esquecido ou desprezado no seu cumprimento. De forma exata, ou seja, o cumprimento da lei deve ser tal qual Deus exige. Não há negociações e nem concessões. Nós não podemos negociar, Deus não negocia a nossa obediência. A forma como ele determina, assim tem que ser. E por perpétua, nós entendemos que a lei
ela não poderá jamais perder a sua validade. O homem deve cumpri-la durante toda a sua vida e durante toda a existência humana. A lei de Deus terá a sua validade, é perpétua, é para sempre a validade da lei de Deus. Em outras palavras, nós podemos dizer que a nossa obediência ela deve ser 4 Is, né? Ela deve ser inteira, né, como já dissemos, sem deixar nenhum aspecto da lei para trás. Ela deve ser interna, ou seja, de todo o nosso coração, com sinceridade. Deve ser imediata. Na hora que Deus manda, nós devemos obedecer. Nós não devemos postergar nem procrastinar a nossa obediência. E ela deve ser ininterrupta, ou seja, essa obediência tem que ser perfeita. O tempo todo eu tenho que estar obedecendo a Deus. Infelizmente, a nossa obediência, nós não conseguimos isso. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque Jesus obedeceu a Deus de forma inteira, interna, imediata e ininterruptamente. Voltaremos a esse assunto mais à frente nos próximos parágrafos. Também nós destacamos aqui que a obediência versus a desobediência, né? A confissão de fé vem nos mostrar então que Deus prometeu a vida sob a condição de ele cumprir a lei e o ameaçou com a morte caso ele viesse a violá-la, né? E dotou com poder e capacidade de guardá-la. Então observe que Deus, ao exigir de nós, ao exigir do homem o cumprimento da lei, pensando aqui em Adão, ele não estava exigindo algo que Adão não pudesse fazer. Pelo contrário, Adão era plenamente capacitado para tal. Daí nós vemos a sua desobediência foi algo terrivelmente grave, porque ele, tendo todas as condições, mesmo assim desobedeceu a Deus. Adão recebeu não só o dever de cumprir a lei, mas também recebeu a capacitação plena e completa para tal obediência. A promessa de vida em caso de obediência e a ameaça de morte resultante da desobediência. Desgraçadamente, o homem desobedeceu a Deus e trouxe a morte para si e para a sua posteridade. Por essa razão, todos os homens são pecadores e merecedores da condenação eterna. No parágrafo 2º nós lemos: essa lei, depois da queda do homem, continua sendo uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus e os outros 6 os nossos deveres para com o homem. Então vamos entender então o que diz o parágrafo 2º. Né? Os 10 mandamentos eles são o resumo da lei moral. Então, se você quiser conhecer a lei moral, ela é a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus ela está resumida nos 10 mandamentos. Então, primeiramente, vejamos ali a validade dos 10 mandamentos. O parágrafo 2º diz que essa lei, depois da queda do homem, continua sendo uma regra perfeita de justiça. Né? O que nós entendemos aí com isso? A queda no pecado afetou totalmente o homem e toda a criação também, mas não mudou em nada, 1 milímetro sequer, da santidade e da justiça da lei de Deus. Pelo contrário, Deus continua exigindo do homem o cumprimento da mesma, né, da sua lei. Os 10 mandamentos, eles devem ser praticados por todos. Se alguém deseja agradar a Deus, deve praticar os seus mandamentos. A total incapacidade do homem para cumprir a lei de Deus atesta a gravidade do seu pecado e a impossibilidade do homem agradar a Deus por suas próprias obras e esforço. Daí fez-se necessário que Cristo viesse ao mundo e vivesse de forma obediente ao Pai, e uma obediência, como nós vimos, pessoal, inteira, exata e perpétua, conforme nós vimos no parágrafo 1º. E por isso o seu sacrifício em nosso lugar foi plenamente aceito pelo Pai. Daí a nossa obediência à lei de Deus deve ser sempre uma forma de descanso. Nós devemos descansar na obediência de Cristo. E isso quer dizer que ele foi perfeito, onde nós fomos e somos imperfeitos. Deus aceita a nossa obediência, mesmo que imperfeita, porque Cristo nos substituiu lá na cruz. E por sua obediência nós somos recebidos por Deus como justos. Por esse motivo nós devemos então abraçar a justiça de Cristo
e abrir mão da nossa autojustiça. Somente a justiça de Cristo pode nos tornar aceitáveis diante de Deus. Veja o que diz Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Falando aqui de Adão, que nos levou para o abismo do pecado, e Jesus, que nos leva para a glória eterna por meio da sua justiça revelada lá na cruz. Né? Também nós vemos que as duas tábuas da lei, né, tal como foi por Deus entregue, como tal foi entregue por Deus no Monte Sinai, em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus e os outros 6 os nossos deveres para com o homem. Então, nessa segunda parte aí do parágrafo 2º, nós entendemos que o termo 2 tábuas da lei tanto se refere à divisão dos 10 mandamentos, como também à forma como eles foram escritos. Quanto à divisão, eles estão divididos em 2 partes. Uma que expressa os deveres e privilégios do homem para com Deus, os 4 primeiros, e a outra que expressa os deveres do homem para com os seus semelhantes, que são os 6 últimos mandamentos. Quanto à forma como eles foram escritos, geralmente se entende que os 4 primeiros foram escritos numa tábua e os outros 6 em outra tábua. Né? Mas este é um equívoco que muitos cometem. Tanto os 10 mandamentos foram escritos numa só... todos os 10 mandamentos foram escritos numa só tábua, tanto os mandamentos em relação a Deus quanto em relação aos homens, aos seus semelhantes. Eles foram escritos, os 10 em 2 tábuas. Ou seja, nós temos ali o fato deles terem 2 tábuas, terem sido escritos em 2 tábuas, são porque são 2 vias de um contrato. Os 10 mandamentos são os termos da aliança de Deus, que Deus havia feito com o seu povo Israel. E por esta razão, as 2 tábuas, né, uma via do Senhor Deus e a outra do povo de Israel, foram guardadas na Arca da Aliança, ou do Testemunho, como também ela é chamada, ou ainda como nós vemos lá em Êxodo 25, 16, 22 e 33, Êxodo 31, 7 e 18, Êxodo 32, 15 e Êxodo 34, 29. Ali nós vemos que a Arca da Aliança é chamada de Arca do Testemunho, né? A Arca do Concerto, ou Arca do Testemunho, a Arca da Aliança. Né? Então, e ali dentro da arca estavam as 2 tábuas, as 2 vias, uma via de Deus e a outra via do povo, né, guardadas ali, né, como um arquivo, né, como um testemunho da aliança de Deus com o seu povo. Outro fato que não devemos esquecer é que a primeira vez que Deus deu os 10 mandamentos, as tábuas foram feitas por ele e escritas por ele. Veja que, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, né, com Moisés, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Também nós vemos que as 2 tábuas eram obra de Deus, também a escritura era da mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas, nas primeiras tábuas. Você vê isso lá em Êxodo 32, verso 16. As primeiras tábuas foram destruídas porque Moisés, ao descer do monte, se deparou com aquela cena lamentável do povo adorando o bezerro de ouro. E então ele quebrou as tábuas, mostrando que a lei havia sido quebrada. Posteriormente, Deus mandou Moisés lavrar 2 outras pedras e ele novamente escreveu nelas os 10 mandamentos. Isso está registrado lá em Êxodo 34, verso 1. Os parágrafos 3 e 4, eles dizem o seguinte. Parágrafo 3º. Além dessa lei, geralmente chamada lei moral, quis Deus dar ao povo, ao seu povo, Israel, considerado uma igreja sob sua tutela,
leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, suas graças, seus atos, seus sofrimentos e seus benefícios, e em parte representam várias instruções e deveres morais, estão todas abolidas sob o Evangelho. E no parágrafo 4 lemos que a esse mesmo povo, considerado como um corpo político, Deus concedeu diversas leis judiciais que deixaram de vigorar quando o país daquele povo também deixou de existir e que agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral. Vamos entender então o que diz esses parágrafos. Como já afirmamos em outros estudos, Israel era a Igreja de Deus no Antigo Testamento. Então, nestes dois parágrafos, o 3 e o 4, nós vemos os três tipos de lei que Deus deu a Israel no Antigo Testamento. E esses três tipos de lei revelam a vontade de Deus ao seu povo. Então, quais são esses três tipos? A lei civil ou judicial, que é a legislação dada à sociedade ou ao Estado de Israel, a qual regulamentava a vida em sociedade com base na obediência ou desobediência dos mandamentos de Deus. A primeira trazia benefícios, a obediência trazia benefícios, a segunda trazia penalizações. Tinha a finalidade, as leis civis e elas tinham a finalidade de regulamentar a sociedade civil do Estado teocrático de Israel. Era temporal e necessária para a época a qual foi concedida, mas foi específica para aquele Estado teocrático. Como tal, não é aplicável normativamente em nossa sociedade. Um exemplo de erro de compreensão é encontrado na seita adventista do sétimo dia, a qual erra em querer aplicar parte dessa lei civil e cerimonial ao nosso dia a dia, mas termina em incoerência e desobediência, pois o dia do Senhor, o Shabat, não é mais o sétimo dia, mas sim o primeiro dia da semana, em virtude da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos ainda a lei religiosa ou cerimonial. Nós vemos primeiramente a lei civil, agora nós temos a lei religiosa ou lei cerimonial. Essa legislação levítica, isto é, as normas para o culto, tais como a construção detalhada do tabernáculo, a instituição do sacerdócio levítico, o sistema sacrificial, etc. Esta lei tinha a finalidade de impressionar os filhos de Israel com a santidade de Deus e em cada detalhe apontar para o Messias prometido, conforme nós vemos aí no parágrafo 3º. O Messias prometido, Jesus Cristo, o qual era e é a esperança do povo de Deus. A lei cerimonial foi totalmente cumprida em Cristo e, portanto, não se aplica aos nossos dias também. Novamente, nós citamos aqui a seita adventista como um exemplo negativo, pois esta seita, ao ensinar e exigir normas dietéticas referentes àquele momento de Israel, como não poder comer carne de porco e outras coisas mais, desdenha do sacrifício de Cristo, confiando em si mesmos e em suas obras, em vez de confiarem em Cristo. Então, é uma seita legalista e pior, interpreta equivocadamente a lei de Deus. Por fim, também nós temos aí o terceiro tipo de lei, que é o assunto nosso aqui, a lei moral, que é a vontade de Deus para com o homem no que diz respeito ao seu comportamento e os seus deveres para com Deus e para com o seu próximo. Como nós vimos anteriormente, essa lei, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao homem, seu relacionamento com Deus, e os 6 últimos ao seu relacionamento com o seu semelhante. Então, essa lei encontra-se na forma resumida nos 10 mandamentos. E o Senhor Jesus ainda resumiu ainda mais, colocando os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Embora isso já foi dito no Antigo Testamento, o Senhor Jesus não estava revogando ou resumindo, ele estava citando o que já foi dito no Antigo Testamento pelo próprio Deus. A lei moral, ela tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando as suas
carências e auxiliando-o a discernir o bem e o mal. Como tal, ela é aplicável em todas as épocas e ocasiões, assim foi apresentada por Jesus e ele nunca a aboliu. Né? Os adventistas acertam em considerá-la válida para os nossos dias, mas erram em misturá-la com as outras duas, prescrevendo uma aplicação confusa e desconexa com a realidade dos fatos. No gráfico a seguir eu mostro para você a validade de cada uma delas e a importância de cada uma dessas três leis. Ok? Vamos lá, vamos para o próximo slide e você verá então com mais clareza o que eu estou dizendo. Observe esse gráfico. Então você tem a lei e a sua validade. Então você tem ali a lei civil ou judicial, religiosa ou cerimonial e a lei moral, os 10 mandamentos. E na coluna validade você tem histórica, a sua validade histórica, didática, reveladora e normativa. E embaixo você tem ali a intensidade da validade. Então se você tem azulzinho é total, o verde é bastante, o amarelo é alguma e o cinza nenhuma. Então já fica fácil você entender. Por exemplo, a lei civil ou judicial, a sua validade histórica, ela entrelaça na história da revelação de Deus e da redenção do seu povo. Então, a validade histórica dela, ela está entrelaçada aí na história da revelação e da redenção do povo, da revelação de Deus e da redenção do povo de Deus. A lei religiosa e cerimonial, igualmente, ela permanece a sua validade histórica total, e a lei moral também. Já no que diz respeito à sua validade didática, a lei civil e judicial, ela tem bastante validade. Né? Bastante, não total, mas bastante validade. Ela ensina sobre a justiça de Deus, apontando para a justificação que Cristo viria fazer pelo seu povo. Né? Então, já a lei religiosa e cerimonial, na questão didática, cada detalhe dela demonstra a insuficiência dos sacrifícios repetitivos e a intensidade do pecado do homem. Didaticamente falando, da mesma forma, a lei moral. Ela ensina sobre o Criador e os homens e como nós devemos tratá-los, né, tanto a Deus quanto ao homem. A questão da validade a reveladora, né, a lei civil e judicial, ela tem alguma validade reveladora, no que diz respeito à revelação de Deus através da lei civil. Ela revela o caráter justo de Deus e o que ele requer do seu povo em relação à prática da justiça. Já a lei civil, já a lei religiosa e cerimonial, ela tem bastante validade. Né? Ela revelou as sombras do Messias para os crentes do Antigo Testamento, enquanto que os crentes do Novo Testamento contam com a plena revelação do Messias. E já a lei moral, ela permanece com a sua validade reveladora total, ela revela a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade. Da mesma forma, aí agora vem a questão normativa. Até que ponto essas leis são normativas para nós, são normas para nós? A lei civil e judicial, nenhuma. Não tem mais validade alguma. Ela foi totalmente cumprida em Cristo e, portanto, não tem validade alguma em nossos dias. A lei religiosa ou cerimonial, da mesma forma. Já a lei moral permanece. Todos os homens, em todos os tempos, devem ser obedientes a Deus. Devem obediência ao Senhor. Então, observe aí as cores azuis, você vê a intensidade da validade. Ela é total, ela vale totalmente. A única lei que permanece, né, toda azul aí do começo ao fim, é a lei moral. Esse gráfico já ajuda a gente a entender melhor. No parágrafo 4, nós lemos: a lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas como as demais, e isso não somente por causa da matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu.
Cristo, no Evangelho, de modo algum desfaz esta obrigação, antes a reveste de maior vigor. Vamos lá? Muito importante esse parágrafo. No parágrafo 5º, nós vemos então a extensão da lei moral. A quem ela se aplica? Esse é o assunto do parágrafo 5º. Em Eclesiastes 12:13, nós lemos: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Não só dos crentes, mas de todo homem. Sendo a lei moral a vontade expressa de Deus para nós, então a obediência a ela é dever de todos os homens, quer sejam crentes ou incrédulos, judeus ou gentios, pobres ou ricos, novos ou velhos. Somente os crentes em Cristo Jesus é que são aceitos por Deus, porque eles confiam na obediência de Cristo. Os demais vivem odiando a palavra de Deus e sendo odiosos diante dos olhos de Deus. Deus exige de todos a obediência à sua lei, porque ele tem toda a autoridade como Criador. Outro equívoco que este parágrafo corrige é o de se pensar que Cristo aboliu a lei. Ele mesmo declarou: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5,17. Ele veio para fazer por nós aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Em Efésios 2, 14 a 16, nós lemos: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz e destruindo por ela a inimizade. Quando Paulo diz que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, ele não disse que Cristo aboliu os mandamentos, mas sim a condenação que pesava sobre nós. Mas lá na cruz, Cristo nos justificou, ou seja, nos libertou da condenação do pecado e fez-nos, juntamente com os que creem, um só povo, uma só igreja. É por isso que a lei de Deus para nós está revestida de ainda maior vigor, né? Conforme nós vemos no final do parágrafo. Cristo reveste ainda mais, com maior vigor, a lei de Deus, agora nos tempos do Evangelho. No parágrafo 6º nós lemos: embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como um pacto de obras, para serem por ela justificados ou condenados, contudo ela serve de grande proveito tanto àqueles como aos demais. Como regra de vida, ela lhes informa a vontade de Deus e do dever que eles têm. Os dirige e os obriga a andar conforme essa vontade, descobre-lhes também as pecaminosas poluições da sua natureza, de seus corações e de suas vidas, de maneira que, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção de pecado, maior humilhação por causa dele e maior aversão a ele, e ao mesmo tempo lhes dá mais clara visão da necessidade que tem de Cristo e da perfeita obediência a ele devida. Ela é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar que merecem o que merecem os seus pecados e quais aflições que por causa dele devem esperar nesta vida, ainda que estejam livres da maldição ameaçada na lei. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênçãos podem esperar dessa obediência. Ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei considerada como pacto de obras, assim como fazer um homem o bem ou o evitar
ele o mal só porque a lei estimula aquilo e proíbe isto. Não prova estar ele sob a lei e não sob a graça. Bem, vamos entender então o que diz este longo parágrafo. Então, falando sobre a utilidade da lei moral, embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como um pacto de obras, para serem por ela justificados ou condenados, contudo, ela serve de grande proveito tanto a eles como aos demais. Ou seja, como nós já temos afirmado, a lei moral ainda vigora em nossos dias e ela é grandemente proveitosa a todos, pois se todos os homens, todos os seres humanos praticassem a lei moral, certamente teriam uma vida em sociedade muito mais tranquila, justa e próspera. Mas vejamos então os benefícios, os proveitos da lei moral para os regenerados. Vejamos, ela nos mostra, ela nos revela quem Deus é. Diz aí a Confissão de Fé, no parágrafo 6º, como regra de vida, ela lhes informa a vontade de Deus e o dever que eles têm. Os dirige e os obriga a andar conforme essa vontade. Então, nós temos aí, por meio da lei moral, nós ficamos sabendo qual é a vontade de Deus para nós. Lá em Romanos 12, versículo 2, nós lemos: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verbo experimentar, dokmazo, no grego, literalmente é colocar em teste, testar, provar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus está revelada em sua palavra, que tem a lei moral como a sua base. Nada além da lei de Deus pode ser bom, agradável e perfeito. E nós devemos testar, devemos experimentar, né, a boa, agradável vontade de Deus na nossa vida. Nós devemos vivenciar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e é a lei moral, tal como ela está revelada na palavra de Deus. Então, no parágrafo 6º, nós vemos que a utilidade da lei moral, ela nos revela quem nós somos. Então, nesses dizeres aí do 6º parágrafo, descobre-lhes também as pecaminosas poluições da sua natureza, de seus corações e de suas vidas, de maneira que, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção de pecado, maior humilhação por causa dele e maior aversão a ele, e ao mesmo tempo lhes dá mais clara visão da necessidade que tem de Cristo e da perfeita obediência a ele devida. O principal motivo pelo qual os pecadores odeiam a palavra de Deus é porque ela lhes diz quem eles são de fato e o que eles devem fazer, mas eles não querem fazer porque são escravos de si mesmos e eles não gostam do que eles ouvem de si nas Escrituras. Por isso eles as odeiam. Mas o crente, diante da lei de Deus, tem o seu coração descoberto. A lei lhe mostra o quão pecador e depravado ele é. Seu coração é poluído e está a expelir sujidades. O homem é depravado no seu mais íntimo interior. Nada de bom pode provir de um coração assim, a menos que a graça de Deus o vivifique, o regenere e o transforme. Quando o homem é transformado e regenerado pelo Espírito Santo, ele passa a se examinar diante do crivo da lei moral. O resultado disso é que ele, então, terá cada vez maior condição de ver o seu pecado e habilidade para encontrá-lo dentro de si e de se livrar dele. Ele será levado a uma profunda convicção de sua pecaminosidade, se humilhará cada vez mais diante de Deus e isso gerará em seu coração cada vez maior amor e maior amor a Deus e mais profunda aversão ao pecado. Além disso, ele também terá uma clara visão de sua necessidade a respeito de Cristo, bem como de sua responsabilidade em obedecê-lo, a fim de demonstrar seu amor e gratidão por tudo que Cristo lhe fez.
Em suma, autoconfrontação, santidade e gratidão serão as características mais evidentes na vida de alguém que foi alcançado pela graça e anda na lei de Deus. Na parte final aí do parágrafo 6º, nós vemos que a utilidade da lei moral se dá pelo fato de que ela é um meio de graça para os regenerados. Aos regenerados, a lei é um meio de graça, ou seja, um instrumento santificador da parte de Deus. Ela não pode regenerar um pecador. Ela só pode apontar o que agrada ou não a Deus, mas não pode dar ao homem o poder para fazer a vontade de Deus. Cristo pode fazer isso. Ele salva e regenera o pecador, dá-lhe plenas condições e poder para obedecer a Deus e por isso mesmo o manda de volta à lei para que por ela o regenerado seja guiado e guie o seu coração. Então, assim nós podemos ver que a lei funciona da seguinte forma nos regenerados. Ela preserva-os em santidade, atesta a desgraça do pecado e o castigo que o pecado merece nesta vida e na vida futura, atesta também a justiça de Cristo, levando o regenerado a confiar somente em Cristo. É isso, então, que nos diz essa parte final do parágrafo 6º. Chegamos, então, ao último parágrafo desta lição. O parágrafo 7 diz o seguinte: os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente se harmonizam com ela, pois o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que se faça. Vamos lá, vamos entender o que diz esse parágrafo. Neste último parágrafo nós temos aí a harmonia da lei moral com o Evangelho. Os supracitados usos da lei, eles jamais são contrários ao Evangelho. Nós precisamos atentar para o fato de que não há qualquer discrepância ou discordância entre a lei moral e o Evangelho. Como nós vimos, a lei moral é a expressão da vontade de Deus para nós, enquanto que o Evangelho ele é a boa nova de Deus para nós. Os dois provêm de Deus e o exaltam. Ambos mostram o caráter justo e bondoso de Deus. A lei mostra a nossa incapacidade de agradar a Deus por nossa própria obediência e obras, ao passo que o Evangelho nos mostra que Cristo agradou a Deus plenamente e a sua obediência transborda sobre nós, alcançando-nos e fazendo-nos aceitáveis diante de Deus se confiarmos exclusivamente em Cristo. O Espírito Santo também tem um papel primordial, pois ele, nesse processo, é ele quem nos capacita a nos submetermos a Cristo e nos habilita a obedecê-lo alegremente, tal como Deus requer que assim seja feito por nós. O que antes para nós era um peso, um desgosto e até mesmo um estorvo, saber a lei de Deus, agora é visto por nós como algo prazeroso, como algo que nos enche de prazer e alegria. Sobre o Evangelho, nós somos capacitados a obedecer a Deus e não só isso, mas também a amar e a ter prazer na lei de Deus. Assim Deus cumpre o que ele prometera através do profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, versículo 12 do profeta Ezequiel. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e dar-vos-ei coração de carne. Ou seja, Deus está dizendo que ele, ao capacitar-nos, ao regenerar-nos, ele nos dá todo o poder e a vontade de obedecê-lo. Quando nós estudamos sobre a queda do homem, nós vimos que, sobre o livre-arbítrio, nós vimos que o homem perdeu o livre-arbítrio quando ele pecou contra Deus. Quando Adão pecou, ele se tornou escravo do pecado. E o homem continua escravo do pecado até que Deus o salva. Quando Deus o salva e o regenera, então o capacita também a obedecê-lo. E assim o homem, agora regenerado, ele tem também a vontade de obedecer a Deus, coisa que ele não tinha antes da sua conversão. E assim nós temos então uma nova natureza em Cristo Jesus, e nessa nova natureza nós temos
plenas condições de obedecer a Deus, desde que nós nos submetamos ao Espírito Santo em obediência à palavra e confiemos plenamente em Cristo. Concluindo a nossa lição, a lei de Deus, ela revela-nos quem Deus é, quem somos nós, o quanto necessitamos de Cristo, ela conduz-nos em santidade de vida, é perpétua e permanente, harmoniza-se com o Evangelho. E, em suma, a lei e o Evangelho não são dois momentos diferentes, mas a mesma mensagem de que um Deus santo busca para si pecadores para santificá-los. Essa é a grande mensagem que nós devemos trazer conosco. Bem, não se esqueça aí de memorizar as perguntas do Catecismo Maior. A pergunta de número 90, que sucederá aos justos no dia do juízo? 91, qual o dever que Deus requer do homem? 92, que revelou Deus primeiramente ao homem como regra da sua obediência? 93, que é a lei moral? Que é lei moral? 94, é a lei moral de alguma utilidade ao homem depois da queda? Nós vimos isso hoje, né? 95, de que utilidade é a lei moral a todos os homens? 96, de que utilidade especial é a lei moral aos não regenerados? E de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Você tem todas as respostas lá na sua apostila. Memorize essas perguntas, essas respostas, elas o ajudarão a se fortalecer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida e que você entenda que Deus lhe deu uma lei para guiar o seu coração em santidade. A lei de Deus e o Evangelho caminham juntos e é importante nós entendermos isso. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo, eu estarei à sua disposição. Que Deus abençoe muito a sua vida e até a nossa próxima lição, permitindo Deus.